Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! Esse anime começa com o nosso protagonista, Amane Fujimiya, andando pela rua num dia chuvoso. Até que o Amane encontra uma garota pegando chuva numa pracinha. E como um bom cavalheiro, o nosso protagonista entrega seu guarda-chuva para a garota. No dia seguinte, o Amane percebe que havia pegado um resfriado por causa da chuva do dia anterior. Nesse momento, a garota a qual ele havia ajudado aparece na sala e todos começam a bajular ela. Tudo isso, porque a China Maeru é a garota mais popular da escola, sendo apelidada até mesmo como Anjo. E apesar de todos os caras da escola estarem doidos para ter uma mínima chance com a China, o nosso protagonista diz que o mundo dela era um mundo totalmente diferente do dele. Após isso, o Amane voltou para sua casa e logo chegando na sua porta, ele deu de cara com a China. Nesse momento a garota disse que havia percebido que ele havia ficado doente, por causa disso, ela iria cuidar dele. Nesse momento a China avisa que iria até a casa dela para buscar uns remédios, e é mostrado que ela morava logo ao lado do Amane. E algo nosso protagonista nunca contou para as pessoas. Assim, após receber os cuidados da China, ele acreditou que depois desse dia, o envolvimento entre os dois iria terminar e assim, ele se despediu dela. No entanto, logo no dia seguinte, a China foi falar com o Amane enquanto ele estava bebendo um suquinho para perguntar se aquilo seria a janta dele. E ao responder que sim, a China pediu para ele aguardar um tempinho. E logo em seguida, a China entregou um pote de comida para ele jantar como uma pessoa normal. E para a surpresa do Amane, depois disso, a China começou a dar um pote de comida todos os dias para ele. Assim, certo dia a China, enquanto iria entregar mais um prato de comida para o Amane, a China percebeu que a casa do protagonista era muito suja. E como ela era uma pessoa muito organizada e não suportava ver um vizinho com a casa de um mendigo, ela resolveu ajudar o Amane na limpeza da casa. Um dia depois, o Amane acabou encontrando a China novamente na praça, só que dessa vez ela estava machucada por ter tentado salvar um gatinho da árvore. Vendo aquela cena, o Amane pegou um kit de primeiros socorros e cuidou dos ferimentos da China. Mas como ela não estava em condições de andar, o Amane resolveu carregar ela até a porta do seu apartamento. Como agradecimento, na hora do jantar, a China entregou um prato de comida no capricho para o Amane. E apesar de ter agradecido, o Amane contou que gostaria muito de comer um prato dela feito na hora. E como solução, a China fez a proposta de dividir os custos dos alimentos com o Amane. Em troca, ela iria fazer a janta dos dois na casa dele. O Amane acaba aceitando e depois deles comerem, o protagonista acaba notando que a China era alguém muito esforçada nos estudos. Nessa hora, a China responde que ela era obrigada a se esforçar muito, e já mudando de assunto, ela avisa que já estava tarde e por isso ela iria voltar para sua casa. Mas ela acaba esquecendo sua carteira escolar e depois de entregar, o Amane nota que faltava poucos dias para o aniversário dela. Na escola, o Amane resolve perguntar ao seu melhor amigo qual seria o melhor presente para uma garota. A namorada do melhor amigo então tomou a conversa e aconselhou o Amane a comprar alguma coisa fofa como um bicho de pelúcia. Dessa forma, quando chegou o aniversário da China, o Amane contou ter visto o cartão informando sobre o aniversário dela. E após dar os parabéns, ele entregou um creme para as mãos já que a China estava sempre ajudando ele no trabalho doméstico. Em seguida, ele deu o urso de pelúcia que ele tinha comprado para ela. E a China ficou muito feliz com os presentes. Ela também contou que nunca contava o seu aniversário para as pessoas, pois não gostava de ser bajulada por estranhos que ficavam enchendo ela de presentes. No entanto, o Amane já não era mais um estranho para a China e por isso ela havia ficado muito feliz com o presente sincero dele. Nesse momento aí, o protagonista já deu aquela coradinha e quase acariciou a cabeça dela para demonstrar seu carinho. No dia seguinte, a mãe do Amane foi fazer uma visita na casa dele. E como a China estava na casa dele e ele não queria que a sua mãe visse ela, o Amane pediu para a China se esconder no quarto dele. E deu sua chave para que ela fugisse no momento mais oportuno. Assim, a mãe do Amane entrou na casa e se impressionou ao ver como aquela casa estava limpa e bem cuidada. No entanto, ela queria ver como estava o quarto dele e apesar do Amane ter tentado impedir ao máximo, a mãe dele entrou e encontrou a China que acabou dormindo no quarto dele. O Amane então contou que ela não era namorada dele, mas a mãe dele respondeu que o Amane não deixaria uma garota entrar no seu quarto sem gostar dela. Nessa hora, o Amane pensou que ele realmente gostava da China, mas respondeu à sua mãe que apenas gostava da China como uma amiga. Então depois da China acordar, a mãe do Amane agradeceu pela China cuidar do seu filho. E continuando o mal-entendido, ela disse que estava feliz dele ter uma namorada bonita e inteligente como a China. Dessa forma, a mãe do Amane falou que só tinha ido visitar para ver se o Amane estava bem e como ele estava, ela iria embora. Depois disso, a China contou ao Amane que estava com inveja por ele ter uma mãe tão gentil e alegre, dando a entender que seus pais eram pessoas que não tinham tanto apreço por ela.
Depois de ter falado isso, a China foi devolver a chave da casa do Amani, mas ele respondeu que não seria preciso, já que ele confiava na China o suficiente para ela poder entrar na casa quando quisesse. E isso acabou deixando a China muito feliz. Já na escola, finalmente tinha chegado o quadro de notas e o Amani tinha ficado entre os 30 melhores. E a China tinha ficado em primeiro lugar, como ela sempre ficava. No entanto, o Amani acabou escutando umas pessoas falando como a China era um prodígio. E isso acabou deixando ele meio zangado, já que ele sabia o quanto a China se esforçava para tirar notas tão boas. Dessa forma, ele comprou um bolo para a China e deu os parabéns pelo esforço dela. Após isso, o melhor amigo do Amani, chamado Itsuki, perguntou se ele e sua namorada poderiam passar a véspera de Natal na casa do Amani. O Amani então avisou a China sobre isso e pediu para ela não ir na casa dele nesse dia para não causar um mal-entendido. Apesar disso, o Amani notou que ela não tinha nada para fazer e convidou ela para passar o Natal com ele no dia seguinte à festa. A China então falou que queria passar o dia jogando com ele, já que ela nunca tinha jogado um videogame na vida. Assim, os dias se passam e tinha chegado a véspera de Natal. Na casa do Amani, o Itsuki e sua namorada ficaram surpresos ao notar que a casa do Amani estava tão limpa. E não só isso, mas a namorada do Itsuki nota que tinha um toque feminino ali. No entanto, a conversa acaba sendo interrompida quando ela nota que estava nevando. E por causa disso, ela e o Itsuki foram até a varanda para olhar de mais perto. O problema é que ao chegar na varanda, os amigos do Amani bateram de cara com a China observando a neve. Então, depois do Amani ter explicado toda a situação dele com a China, o Itsuki foi lá e disse que o relacionamento deles era quase de marido e mulher, e que ele estava surpreso do Amani não sentir nada pela China. Em seguida, eles fizeram amizade com a China e depois disso, eles foram embora, deixando o Amani e a China finalmente sozinhos. Assim, eles fizeram um banquete onde o Amani ficou bastante agradecido pela comida da China, e a China contou ter aprendido isso com uma pessoa que cozinhava tão bem que a comida tinha sabor de felicidade. No entanto, o Amani respondeu que para ele, a comida da China também tinha um sabor de felicidade. E como falar isso deixou o Amani com uma certa vergonha, ele mudou o assunto e marcou de jogar um pouco videogame com a China próximo dia. Dessa forma, no dia seguinte, eles começaram a jogar o videogame onde o Amani começou a notar o quanto a China era fofa. Depois disso, o Amani entregou o seu presente de Natal para a China, que era uma bolsa pequena. E além de agradecer o Amani, a China falou que estava surpresa com o nosso protagonista por ele ter um bom senso de moda, já que a mãe do Amani havia mandado fotos dele. E nessas fotos a China notou o quanto ele se vestia de forma elegante. Nessa hora, a China ficou próxima ao Amani e levantou a franja dele. Isso fez ela notar o quanto ele era bonito e, sendo bem esperto, o Amani aproveitou a chance para dar o trocou e também tocou no rosto da China. Depois dessa cena fofinha, a China entregou um cachecol de presente para o Amani e os dois foram assistir a neve caindo. O problema é que logo no dia seguinte a China acabou pegando resfriado por conta disso. Dessa forma, o Amani carregou ela até o quarto e começou a cuidar dela por 2 dias seguidos. Assim, depois da China ficar curada, já era ano novo e por causa disso, os pais do Amani resolveram fazer uma visita ao Amani de ano novo. Eles ficaram elogiando a China e depois falaram para o Amani levar a China num evento de ano novo que ficava num santuário da cidade. O pai do Amani acabou obrigando ele a se arrumar e contou que quando o Amani se arrumava, ele realmente ficava bem bonito. Depois disso, o pai do Amani perguntou se ele estava bem tendo que morar sozinho e nesse momento é mostrado um breve flashback, mostrando que o Amani sofria bullying na antiga região onde ele morava. No entanto, a conversa foi interrompida quando a China chegou de kimono, e o protagonista ficou tão perplexo com a beleza da China que começou a elogiar ela. Nesse momento, a China falou que ele estava muito bonito daquela forma e após isso, os dois foram até o santuário. Lá, um monte de pessoas ficaram observando os dois e dizendo que parecem modelos. E depois de terem se divertido bastante, a família do Amani se despediu do Amani e contou que da próxima vez, eles iriam querer que o Amani levasse a China para visitar a casa deles. No dia seguinte, um boato começou a surgir sobre a China estar andando com um garoto muito bonito no santuário, e que provavelmente ele era o namorado da China. Ao chegar em casa, o Amani contou da China sobre esse boato, e a China perguntou se eles realmente pareciam tanto um casal. No entanto, o Amani respondeu que aquilo nem fazia sentido, já que a China nunca ficaria com um cara fracassado como ele. Mas a China acabou se irritando com aquilo e começou a elogiar todas as qualidades dele da melhor forma, deixando um clima forte de romance entre os dois. Tempo após isso, a namorada do Itsuki, a Chitose, foi até a casa do Amani e perguntou que tipo de chocolate o Itsuki gostava, já que o dia de São Valentim estava próximo e era comum os adolescentes trocarem chocolate. Então, depois de descobrir o chocolate do Itsuki, a Chitose perguntou se a China iria dar chocolate para algum garoto. Mas a China contou que não, pois, provavelmente iria gerar maus boatos.
Já na escola, o garoto mais popular estava recebendo vários chocolates, mas como aqueles presentes não tinham sentimentos verdadeiros, o garoto estava meio triste. Sem entender o motivo da tristeza do garoto, o Amani foi até ele e entregou uma sacola para ele poder guardar todos os chocolates, já que ele pensou que o garoto estava aflito por isso. Depois disso, o Amani voltou para sua casa, e lá, a China entregou para ele um chocolate quente que o Amani logo pensou que se tratava de um presente de São Valentim. Nessa hora, a China saiu correndo com muita vergonha para a casa dela, e ao ir atrás dela, o Amani encontrou uma sacola na maçaneta, onde estavam alguns chocolates que eram um verdadeiro presente de São Valentim para ele. Vendo aqueles presentes, o Amani ficou super feliz e começou a pensar sobre os sentimentos dele pela China. Já no dia seguinte, o Amani voltou para a escola e incrivelmente, o popular da escola foi direto até o Amani e começou a conversar com ele. Esse garoto se chamava Kadovaki, e contou que só queria agradecer o Amani pela ajuda que ele deu no último dia. Depois disso, o Amani foi até uma loja de joias e comprou um presente para a China. Ele então voltou para casa todo arrumado e entregou o presente a ela, que no caso, era uma pulseira. Voltando para a escola, o Itsuki perguntou ao Amani se ele poderia ficar um tempo na casa dele, já que o pai do Itsuki não aprovava o namoro dele com a Chitose e por causa disso, eles haviam brigado. Dessa forma, o Itsuki foi até a casa do Amani e vendo como o Amani estava com a China, o Itsuki falou para o Amani que ele devia logo se declarar para a China, já que provavelmente a China sentia alguma coisa pelo Amani também. No entanto, o Amani não levou muito a sério aquilo e apenas ignorou. Assim, depois de uns 3 dias o Itsuki foi embora da casa do Amani. E num certo dia, enquanto o Amani estava voltando para casa, ele escutou uma mulher dando bronca na China e tratando a China como um estorvo. Depois da mulher ter saído, o Amani foi falar com a China e descobriu que aquela mulher se tratava da mãe da China. A China então contou a história que a mãe e o pai dela não se amavam e apenas se casaram por razões diplomáticas. No entanto, certo dia, eles acabaram cometendo um erro e a China acabou nascendo. Mas eles nunca chegaram a gostar da China, independente da China ter se esforçado ao máximo para ter algum afeto deles. Eles nunca corresponderam àquele amor. A China também contou que no dia que ela estava sentada na praça pegando chuva, a cena lá do primeiro episódio, foi pela mãe dela ter contado que ela é uma daquelas crianças não planejadas. Nesse momento, o Amani abraçou a China e falou que apesar dos pais dela nunca terem reconhecido o valor dela, ele estava ali para observar e cuidar dela. Não resistindo àquelas falas, a China caiu em choro e deu um abraço firme no Amani. A China então falou que era alguém abençoada por ter uma pessoa como Amani. Os dois então saíram para ver umas flores de cerejeira e nesse momento a China deu um abraço forte no Amani, contando que ele era alguém muito especial para ela. E nesse momento, o Amani percebe que talvez esteja apaixonado pela China. Dias após, na escola, tinha sido divulgados novas turmas do semestre. E dessa vez, além do Itsuki, a China havia entrado para a turma do Amani também. Enquanto estava na sala, o popular da escola foi falar novamente com o Amani. Mas o protagonista começou a se lembrar da sua época onde sofria bullying e por causa disso, ele ficou meio desanimado. Na sua casa, a China acabou percebendo isso e fez um carinho para animar ele, o que acabou dando certo. No dia seguinte, o popular da escola foi falar novamente com o Amani e com o Itsuki, perguntando se eles não queriam almoçar juntos. O Amani então questionou se o popular realmente estava querendo ser amigo dele. E o garoto respondeu que sim, já que ele sentia que o Amani era uma pessoa boa que não se envolvia com as pessoas por interesse. Dito isso, a China foi falar com o Amani e falou que estava com ciúmes por ele poder conversar normalmente na escola com os garotos. E com ele, ela não podia nem sequer dar um sorriso. Dessa forma, a China teve a ideia de começar a se aproximar aos poucos do Amani na escola. E lá, ela teve a ideia de fazer grupo com o Amani na aula de culinária. Durante a aula, o Amani e a China foram buscar uns produtos da geladeira. E enquanto eles caminhavam, um figurante aleatório quase derrubou o óleo quente na China. No entanto, no maior estilo cavalheiro, o Amani a salvou e não só fez isso, como também deu uma bronca direta no figurante que fez isso. Por causa disso, o Itsuki e Chitose elogiaram a atitude do Amani e contaram que estavam orgulhosos da atitude ousada dele. Já em casa, a China também elogiou o Amani e contou que iria se esforçar ao máximo para ficar próxima do Amani na escola. Ela também contou que estava para acontecer um evento no shopping, e chamou o Amani para ir se divertir com ela nesse dia. Dito isso, os dois foram até o shopping enquanto a China estava testando umas roupas. Duas figurantes foram falar com o Amani e perguntaram se ele não queriam sair com elas. Nessa mesma hora, a China interrompeu a conversa e saiu puxando o Amani para outro canto. Assim, eles foram até um fliperama, onde a China pegou um bichinho de pelúcia e deu de presente para o Amani, por ele estar sempre divertindo e cuidando dela. Lá no fliperama, o Kadovaki acabou vendo a China e se impressionou por ela estar namorando, que ele logo percebeu ser o Amani. Então depois disso, o Amani junto do Itsuki e do Kadovaki foram até um karaokê. E depois de saber toda a relação do Amani com a China,
O Kadovaki contou que aquilo não era apenas um relacionado de amigos e que provavelmente havia algum sentimento da China. E não resistindo àquele assunto, o Amani acabou revelando que gostava da China. De volta à sua casa, a China resolveu perguntar o motivo do Amani morar sozinho mesmo sendo tão desastrado. E apesar de relutante, ele acabou contando a ela a história do seu passado, que no caso, era que ao chegar no fundamental, o Amani acabou sendo recebido pelos garotos populares da escola como um amigo. Por ser tão gentil, o Amani não percebeu as más intenções deles e começou a pagar as coisas para eles. Até que certo dia, o Amani acabou escutando os garotos falando dele pela costa, dizendo que o Amani era um fracassado e que apenas servia para comprar as coisas. O Amani foi até conversar com eles, mas mesmo assim, os garotos continuaram maltratando ele. Por causa disso, o Amani resolveu se mudar e começar tudo de novo, num lugar onde ninguém conhecia ele. Ouvindo aquela história, a China resolveu que agora seria a vez dela confortar o Amani e fez ele dar um abraço nela. Ela então contou que apesar dele não ter tido amigos antigamente, ele agora tinha amigos verdadeiros que gostavam dele justamente por ele ser quem é. Depois de ser consolado, o Amani contou que ele iria fazer um grupo de estudos, já que dessa vez, ele queria se esforçar igualmente a China. A China então contou que a Chitose também iria para a reunião e depois deles terem estudado bastante, o Amani acabou conseguindo ficar no top 10 da escola. Dessa forma, a China falou que iria recompensar o Amani, e tal recompensa seria um cafuné e uma limpeza dos ouvidos. Dito isso, a China cumpriu o prometido e o Amani acabou dormindo de tão relaxante que foi. Ao acordar, ele encontrou a China dormindo e como ela não estava acordando de jeito nenhum, o Amani levou ela até o quarto dela para dormir. Nessa hora, a China acordou e ainda chamou o Amani para dormir com ela. No entanto, sendo um bom cavalheiro, o Amani colocou ela para dormir novamente e saiu do quarto. No dia seguinte, a China ficou morrendo de vergonha ao se lembrar disso. Depois disso, a China contou ao Amani que não estava mais disposta a ser uma pessoa diferente na escola, já que o Amani, que era a única pessoa importante para ela, gostava da personalidade real dela, e bom, somente isso importava para ela. Porém, o Amani falou que não estava tão de acordo com isso, já que se os outros garotos vissem como ela era de verdade, certamente eles iriam ficar dando em cima dela igual malucos, o que não seria uma coisa que iria agradar o Amani. Nessa hora, a China falou que o Amani era muito fofo e começou a segurar o rosto dele. Isso acabou dando uma atitude no protagonista e por pouco, ele não beijou a China. Ela então imediatamente deu um beijo na bochecha dele e saiu correndo. Isso acabou deixando um clima de vergonha entre os dois e na escola, eles ficaram mantendo uma certa distância um do outro. Por causa disso, o Itsuki chamou o Amani de covarde e contou que ele deveria tomar uma atitude logo sobre o sentimento dele pela China. O Amani então contou que não se sentia bonito e confiante o suficiente para falar sobre os seus verdadeiros pela China. Apesar disso, ele foi conversar com ela sobre o acontecimento do dia passado e os dois voltaram a agir normalmente. Assim, o evento esportivo da escola começou. E lá, tinha um evento de caça ao tesouro, que era basicamente um torneio onde o aluno pegava uma carta pedindo uma certa coisa e ele deveria levar essa certa coisa até a linha de chegada. Dessa forma, o torneio se iniciou e o Amani e a China perceberam que ambos correspondiam ao que estavam escrito na carta deles. Assim, ao chegar na linha de chegada, foi mostrado que a carta do Amani pedia alguém que ele considerava bonita. Mas o que mais surpreendeu foi a carta da China, que pedia uma pessoa que ela considerava muito querida. Todos na escola se impressionaram com aquilo e alguns garotos começaram a fazer bullying por a anjo da escola ter ficado tão próxima de alguém sem aura como o Amani. No entanto, a China logo interviu e disse que ela gostava de todos os aspectos do Amani, e que nenhuma pessoa da escola era tão interessante quanto ele. Depois de ter ouvido tudo aquilo, o Amani resolveu que quando chegasse em casa, ele iria se declarar de vez para a China. E como prometido, ele contou todos os seus verdadeiros sentimentos e a China também revelou gostar dele de forma romântica. Assim, o Amani pediu desculpas por ser tão covarde e em seguida, pediu ela em namoro. O anime então acaba assim, sem ao menos rolar um beijinho.